Olá pessoal, bem-vindos à Academia Robert. Você sabe o que é viés? Eu vou contar para vocês como que funciona esse mecanismo dentro do nosso cérebro e também explicar como que ele afetou a minha carreira. Se você ficar até o final do vídeo, você vai aprender também como que as empresas de tecnologia lidam com o viés, principalmente na contratação de novos funcionários. Vamos lá! Para começar então, eu quero fazer um experimento com vocês e eu vou mostrar uma imagem na tela e vou dar 5 segundos para vocês observarem ela. Essa experiência que você teve ao olhar a foto combina o seu sentido da visão com o seu pensamento intuitivo. Porque ao mesmo tempo que você percebeu que a blusa dela era verde, você percebeu que tinha alguma coisa que a incomodava. Só que você também percebeu, você também estendeu o seu pensamento no futuro e identificou que ela estava prestes a rasgar a blusa dela. Todas essas informações, elas vieram automaticamente na sua mente, sem nenhum esforço consciente seu. Simplesmente aconteceram. Isso que você acabou de experimentar é o que a gente chama de pensamento rápido. Vamos então agora ao segundo experimento. Vou colocar aqui um texto no vídeo para vocês darem uma olhada. Então você percebeu imediatamente que era um problema de multiplicação e que você provavelmente consegue resolver se você tiver um papel ou uma caneta. Mas você só tem uma vaga ideia do resultado. Talvez você conseguiria identificar facilmente que tanto valores como 12.624 ou 99 não são valores corretos. Mas se você não parar um tempo para resolver o problema, você não consegue afirmar com convicção de que o valor do resultado não é 568. Uma solução precisa, ela não veio à sua mente automaticamente. Você percebeu que você poderia escolher se você queria resolver ou não esse problema. Então, tenta terminar ele agora. O que você vivenciou agora, tentando resolver esse problema de multiplicação, é o que a gente chama de pensamento lento. Você pegou o programa de multiplicação que você aprendeu na escola, carregou ele no seu cérebro e executou. Essa tarefa, ela exigiu esforço da sua parte. Você teve que manter várias informações na memória enquanto você calculava os resultados intermediários até chegar no resultado final. Esse processo ele necessitou de trabalho mental, intencional e ordenado. Mas esse processo ele não aconteceu só na sua mente. O seu corpo também participou. Os seus músculos tensionaram, a sua pressão aumentou um pouco, seus batimentos cardíacos também aumentaram e as suas pupilas também dilataram. Esses dois modos de pensar, eles são estudados e classificados por psicólogos. E uma das classificações que eles dão é o sistema 1 e sistema 2. Tudo que eu vou apresentar para vocês aqui é baseado no livro Rápido e Devagar, do psicólogo Daniel Kahneman, que é o ganhador do Prêmio Nobel da Economia. Então, o sistema 1 ele opera automaticamente e rapidamente, sem nenhum esforço nosso, sem sensação voluntária. Já o sistema 2, ele aloca atenção a tarefas mentais que exigem algum esforço. As operações do sistema 2 estão sempre ligadas a experiências subjetivas de ação, escolha e concentração. Quando a gente pensa em nós mesmos, nós nos identificamos com o sistema 2, que é o consciente racional, que tem crenças, faz escolhas e decide o que pensar e o que fazer. E, embora o nosso sistema 2 acredite ser o dono das nossas ações, é o sistema 1 que gera todas as impressões e todos os sentimentos que são as principais fontes de crenças e escolhas do sistema 2. A interação entre o sistema 1 e o sistema 2 ocorre da seguinte forma. O sistema 1 ele é automaticamente executado e o sistema 2 ele opera no que a gente chama de modo conforto, onde apenas uma fração da sua capacidade é utilizada.
Então, o sistema 1 gera constantes sugestões, impressões, intuições e sentimentos para o sistema 2. E se o sistema 2 aprovar essas impressões e intuições, ele transforma isso em crenças e impulsos. E aí sim, essas coisas se transformam em ações voluntárias da nossa parte. Então, no dia a dia normal, o sistema 2 ele adota todas as sugestões que o sistema 1 faz para ele sem quase nenhuma modificação. Só que aí quando o sistema 1 se vê em dificuldade, ele acaba invocando o sistema 2 para resolver um problema momentâneo. E isso acontece normalmente quando ocorre um evento que viola o modelo de mundo que o sistema 1 acredita, que o sistema 1 mantém. Então, o sistema 2 também, ele é responsável por monitorar nossas ações e detectar quando a gente está prestes a cometer um erro. Se lembra aquela vez que você quase falou aquele palavrão? Foi o sistema 2 que segurou ele para você. Só que o que acontece é que a divisão do trabalho entre o sistema 1 e o sistema 2, ela é altamente eficiente, porque ela tem o objetivo de minimizar o esforço e maximizar performance. Então, a verdade é que a maioria das vezes esse arranjo funciona muito bem, porque o sistema 1, geralmente ele é bom no que ele faz. Ele consegue identificar situações familiares, ele consegue prever coisas no curto prazo e normalmente suas previsões elas são precisas e suas reações a obstáculos são rápidas e normalmente elas são apropriadas. Só que o sistema 1 ele tem vieses, né? O que são esses vieses? Eles são erros sistemáticos que o sistema 1 comete em algumas situações específicas. E o problema do sistema 1 é que você não consegue desligar ele. Então, os erros são cometidos por ele naturalmente, sem a nossa percepção. O nosso sistema 1, ele está constantemente monitorando as nossas ações para identificar se é necessário invocar o sistema 2 para resolver algum problema complexo ou para focar em alguma atividade específica. Seja porque ele identificou que existe algum perigo ou porque ele não vai conseguir respostas imediatas para o problema que apareceu para ele. E o que acontece é que se existe um conforto com a situação, o sistema 1 não vê necessário invocar o sistema 2. E aí o que acontece quando você está nesse estado de conforto é que normalmente você está de bom humor, você gosta do que vê, você acredita no que ouve e você confia em intuições, porque você sente que a situação é familiar. Nesse estado de conforto, é bem possível que você mantenha seus pensamentos bem superficiais. O problema é que é muito fácil estimular essa sensação de conforto. Ela cria uma ilusão para o nosso sistema 1 e essa ilusão ela pode ser estimulada. Então, se você passar por uma experiência repetida, ou se você falar algo com muita clareza, ou se você implantar uma ideia para alguém, se você tiver de bom humor, essas situações elas te levam a um conforto. E o que tem nessa situação de conforto é que normalmente as coisas parecem familiares, elas parecem verdade, você se sente bem e elas são fáceis de entender. E aí o que acontece é o seguinte, você já se deparou com o nome de alguém que você sabia que ele era familiar, mas não sabia exatamente como e de onde você conhecia aquela pessoa? E quando você foi ao supermercado, você teve que escolher entre algumas marcas, você escolheu a que parecia mais familiar? Pois é, essa sensação de conforto que o nosso sistema 1 nos provê, ela é facilmente estimulada com repetições. Então não são só os psicólogos que sabem dessa falha no nosso sistema 1. Os marqueteiros também conhecem e exploram essa falha. Eles dão a sensação de conforto para que a gente entre nesse modo de conforto e realmente não precise acionar nosso sistema 2 para nada. Então, além dessa sensação de conforto, existe um outro problema, que é o que a gente chama de julgamentos automáticos. O que acontece é que, como o sistema 1 ele está constantemente monitorando a gente e ele é essencial para a nossa sobrevivência. Então, perguntas como, tá tudo bem? Tá tudo normal?
Eu devo me aproximar ou devo me afastar? São perguntas que o Sistema 1 está se perguntando constantemente e monitorando a situação para nós, para garantir nossa sobrevivência. Então, o que acontece é que a habilidade de diferenciar se uma pessoa é amigável ou é um potencial inimigo, ela é importante. Então, basta um olhar para a gente conseguir julgar dois fatos cruciais sobre uma pessoa. O quão dominante ela é, ou seja, se ela tem potencial ameaçador, e o quão confiável ela é, ou seja, se as suas intenções parecem ser amigáveis ou hostis. Então, o que acontece é que essa avaliação ela é feita baseada em características e expressões faciais. Por exemplo, o formato do queixo quadrado, ele é um grande indicativo de dominância. E uma carranca, por exemplo, é indicativo de uma intenção hostil. Racionalmente, a gente sabe que esses dois pontos, eles não são realmente preditivos de intenções daquela pessoa, porque é muito fácil, por exemplo, forjar um sorriso. O que acontece é que o nosso sistema 1 faz essa avaliação rápida e o nosso sistema 2 ele é muito preguiçoso para contestar essa avaliação. Um outro problema que acontece é o problema da substituição, onde a gente substitui uma pergunta complexa que a gente não sabe responder por uma pergunta mais fácil, que é aproximada e que a gente consegue responder imediatamente. Isso acontece porque o nosso sistema 1 raramente quer invocar o sistema 2, porque como eu comentei, o sistema 2 ele é preguiçoso. Então, se o sistema 1 se depara com uma pergunta complexa que ele não sabe responder, ele procura uma outra pergunta relacionada que é mais fácil de responder e ele responde essa pergunta. E o que acontece é que isso acontece automaticamente no nosso cérebro, como eu falei, a gente não percebe que a gente está respondendo outra pergunta. Essa operação ela é conhecida como substituição e é o que a gente chama de heurística. Então, pensa nas seguintes perguntas. Qual é o sentido da felicidade? Quais são os prováveis cenários políticos daqui a 6 meses? Qual a pena deve ser aplicada para crimes financeiros? Quão forte é o rival desse candidato? Essas perguntas elas são muito complexas e elas requerem uma análise profunda sobre essas questões que são muito difíceis. Lidar com essas perguntas seriamente é impraticável. Mas o que acontece é que a gente não está limitado a respostas perfeitamente racionais. Existe uma alternativa, que é uma pergunta heurística parecida com aquela pergunta que foi feita. E o problema é que responder essas perguntas alternativas, ela funciona muito bem em vários momentos, mas funciona muito mal em outros momentos. Vamos analisar então quais são essas perguntas alternativas que o nosso sistema 1 acaba respondendo para nós. Pense então, quanto dinheiro você doaria para salvar uma espécie em extinção? A pergunta que o sistema 1 na verdade responde para você é: quanta dor eu sinto quando penso em um golfinho morrendo? Outra pergunta então: quão feliz você está com a sua vida hoje em dia? Ela é substituída por: qual é o meu humor atual? Outro exemplo: qual será a popularidade do presidente em 6 meses? Substituída por: qual é a popularidade do presidente agora? Último exemplo: esse candidato está entrando na política agora. Quão longe ele chegará? E a pergunta que a gente responde é: esse candidato parece um ganhador? O seu sistema 2 ele pode rejeitar ou adicionar informações às respostas dessas perguntas heurísticas. Mas ele raramente faz isso porque ele trabalha no modo mínimo esforço. Então, quando você responde uma pergunta heurística, você nem se dá conta de que isso aconteceu, pois a resposta dessa pergunta veio automaticamente na sua mente com a ajuda do seu sistema 1. Outro bug do nosso cérebro é o que a gente chama de efeito auréola. E esse efeito ele acontece porque a gente tem uma predisposição a tentar dar sentido ao mundo à nossa volta. E isso acaba gerando narrativas incorretas. Então a gente está constantemente montando histórias frágeis sobre o passado e acreditando que elas são verdadeiras.
Por quê? Porque essas boas histórias, elas nos dão um relato simples e coerente das ações e intenções de outras pessoas. O que acontece no efeito auréola é que a gente acaba fazendo com que a gente tenha uma visão sobre todos os atributos de uma pessoa baseada em apenas um atributo só que é predominante. A representação do sistema de mundo que o sistema 1 cria pra gente é mais simples e coerente do que a realidade. Então, vamos imaginar o seguinte, imagina que você conheceu a Joana em uma festa e ela te agrada muito, ela é bem apessoada, ela tem uma ótima conversa. Algumas semanas depois, o nome da Joana é mencionado como alguém que poderia contribuir para a caridade. E aí, o que você sabe de verdade sobre a generosidade da Joana? Bom, a resposta é que você não sabe nada, porque você não tem nenhum motivo para acreditar que pessoas que são agradáveis socialmente também fazem contribuições de caridade. Mas só que você gosta da Joana. E o sentimento positivo que ela causa vem à tona quando você pensa nela. E você também gosta de pessoas generosas. Então, por associação, você agora está mais inclinado, mais predisposto a acreditar que a Joana também é generosa. E agora que você acredita que ela é generosa, você gosta mais ainda da Joana do que antes. Mas não há evidências de que a Joana é generosa nessa história. Essa lacuna, ela é preenchida por uma suposição que se alinha com as emoções que a Joana evoca quando você pensa nela. Então, em várias situações, essas evidências elas vão se acumulando gradativamente e a interpretação final formada, ela é formatada pela primeira impressão que foi causada. Então agora a gente consegue entender essa frase, a primeira impressão é a que fica, porque esse é um mecanismo mental que acaba enviesando todos os nossos sentimentos para aquela primeira impressão e aquele primeiro sentimento que a gente teve ao conhecer uma pessoa. Percebe que o efeito auréola, ele extrapola um único atributo, um único sentimento para com uma pessoa, para todas as outras, para todos os outros julgamentos que a gente faz sobre aquela pessoa. Por isso que vira uma auréola. Mas ela não é somente para o bem, tá? Ela acontece para o mal também, para sentimentos negativos. Há ainda um outro problema, que é o seguinte, essa máquina associativa que existe dentro do nosso sistema 1, ele só admite ideias que estão ativas. Então ele consegue construir a melhor história possível com as ideias que estão ativas no momento. Mas ele não admite informações que ele não possui. A medida de sucesso que ele tem é a coerência da história criada. A quantidade e a qualidade das informações que formaram aquela história são irrelevantes para ele. Considere então a seguinte informação. Pedro será um bom líder? Ele é inteligente e forte. Uma resposta deve ter vindo à sua mente. A resposta deve ter sido sim. Você escolheu a melhor resposta baseado na informação restrita que você possuía. Mas só que você se precipitou. E se os próximos adjetivos relacionados a Pedro fossem corrupto e frio? Perceba então que nesse caso, você não se fez a pergunta mais importante, que era: o que eu preciso saber para conseguir avaliar a qualidade de um bom líder? O nosso sistema 1, ele passou a funcionar assim que ele recebeu o primeiro adjetivo. Inteligente é bom. Inteligente e forte é melhor. Então essa foi a melhor história que ele conseguiu criar a partir dos dois adjetivos que a gente recebeu. E o sistema 1 gerou essa informação com rapidez e com conforto. O problema que vocês já devem ter percebido é que o sistema 1 ele busca coerência e o sistema 2 ele é preguiçoso. Então, o que acontece é que o sistema 2 vai endossar as crenças geradas pelo sistema 1. E o que acontece aqui é o que a gente chama de tudo o que você vê é tudo o que existe. Porque o seu sistema 1 não é capaz de perceber que
só aquela restrita informação que você tem não é suficiente para formar uma opinião sobre aquele assunto. Então isso é muito, muito grave. A gente faz esses julgamentos sem perceber que a gente não tem todas as informações para gerar uma opinião conclusiva. Então, agora que a gente entendeu o funcionamento desses nossos dois sistemas, nós somos capazes de entender por que a gente tem viés e por que muitos deles são inconscientes. Porque eles são produtos direto do nosso sistema 1 e são baseados em experiências anteriores e em narrativas fracas, porém coerentes. A importância de entender isso é justamente conseguir identificar quando o nosso cérebro está pregando peças na gente. Não se sinta mal ao fazer o julgamento imediato de alguém que você acabou de conhecer. É impossível controlar esse impulso. Ele acontece automaticamente na nossa mente. Mas esteja alerta para você invocar o seu sistema 2 e rejeitar essa primeira impressão como verdade absoluta. Entenda a importância de entender esse mecanismo no nosso cérebro para a gente conseguir nos proteger desses julgamentos errôneos. O viés está presente no nosso dia a dia e ele afeta muito as nossas interações. Para a gente evoluir como seres humanos, é imprescindível que a gente entenda o funcionamento da nossa mente para que a gente possa ter relacionamentos mais profundos, mais empáticos e mais duradouros com todas as pessoas. No vídeo Como é ser a única mulher do time, eu contei um pouco sobre a minha carreira na área de tecnologia e como e por que eu comecei a trabalhar na TIM. Se você quiser, eu vou deixar aqui o link para você assistir. E na TIM eu encontrei um ambiente totalmente oposto ao que eu estava acostumada. As coisas aconteciam muito devagar, tudo precisava de permissão para fazer. Era bastante moroso, sabe? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com 2 mulheres na mesma equipe, só que elas eram da TIM e nós éramos os fornecedores. Então, o que acontece é que o relacionamento entre a empresa que eu trabalhava e a TIM era muito ruim. Os funcionários da TIM, eles nos viam como inimigos, que a gente tinha sido contratado para fazer um trabalho abaixo da média. Os primeiros meses eles foram muito difíceis. Essas 2 mulheres, elas comandavam a equipe que eu fazia parte e elas eram muito grosseiras no trato com qualquer uma das pessoas da minha empresa. Elas faziam piadinha, falavam sarcasticamente, elas eram abertamente agressivas. Então, demorou algum tempo para eu reverter essa situação e as pessoas da TIM acabarem me vendo como parceiras, mas essa má impressão que elas causaram em mim prevaleceu. E, infelizmente, essa foi a primeira experiência que eu tive trabalhando com mulheres na minha área. E, de certa forma, isso causou em mim um sentimento interior de que talvez fosse melhor trabalhar apenas com homens, porque com eles eu nunca tinha passado nenhum perrengue. Esse sentimento, ele prevaleceu por muito tempo inconsciente em mim, e só depois que eu tive a oportunidade de trabalhar com outras mulheres é que essa carga foi levantada de certa forma. E por muito tempo eu me senti mal por isso, porque de certa forma isso afetou minha carreira, porque eu não busquei ativamente trabalhar com mulheres. Essa mudança em mim ocorreu apenas nos últimos anos, quando eu estava mais madura. Bom, nada como o conhecimento para a gente se tornar melhor, né? Então, todo esse conteúdo que eu coloquei aqui, como eu falei, é baseado no livro do Daniel Kahneman. E esse livro ele é extremamente complexo e denso, e eu trouxe aqui para vocês apenas algumas dessas maneiras onde o nosso cérebro erra. E, pelo menos lendo esse livro, eu me senti mais em paz em ter cometido esse erro tão grotesco no passado. Pelo menos agora eu entendo o porquê isso aconteceu. Foi, obviamente, o efeito auréola que aconteceu comigo. E o que acontece a partir de agora é que com esse novo conhecimento eu vou ser capaz de identificar esse tipo de problema no futuro e evitar julgamentos tão rápidos. O problema real mesmo, de verdade, é que essas coisas elas são inconscientes. E é por isso que a gente tem que se alertar para isso e ficar ligado, invocar nosso sistema 2 toda hora
que a gente perceber que a gente está tomando alguma decisão importante para a gente não cometer erros desse tipo novamente. Comenta no vídeo se você já conseguiu identificar algum viés seu com as informações que eu coloquei para você até agora. Esse conceito de viés ele é amplamente conhecido e uma empresa que queira contratar talentos e garantir a diversidade precisa estar atenta a isso e criar mecanismos que evitem esse problema ao máximo na contratação dos seus funcionários. A empresa que eu trabalho, ela tem um processo seletivo que visa a diminuição do efeito do viés, né, ao máximo. Eu quero contar aqui para vocês como é que funciona. O entrevistado, ele passa por diversas entrevistas e em cada entrevista participa 2 pessoas. Esses entrevistadores, eles são tanto desenvolvedores das várias stacks que a empresa tem, como gerentes. O que acontece é que durante a entrevista, cada um dos entrevistadores faz sua própria anotação e depois ele manda um feedback através de um sistema. Ele dá um feedback sobre a performance do candidato naquela entrevista. E o mais importante aqui é que os 2 entrevistadores, eles não conversam sobre a entrevista e sobre o feedback do candidato antes de enviarem seu feedback. Assim, eles evitam qualquer contaminação e influência de um entrevistador sobre o outro. O candidato passa por mais ou menos 4 ou 5 entrevistas, e isso quer dizer que, no final, ele tem feedback de mais ou menos 8 a 10 pessoas. E aí existe um comitê de contratação, que são pessoas que não fizeram parte das entrevistas, que leem todo o feedback e avaliam se aquele candidato deve ou não ser contratado. Então, esse procedimento, ele não é perfeito, mas ele evita muitas falhas, porque se existir algum viés de algum dos entrevistadores, muito provavelmente esse viés não vai estar presente nos outros entrevistadores, porque a ideia é que esse grupo de entrevistadores também seja bastante diverso. Eu faço parte desse grupo de entrevistadores na minha empresa e eu já posso dizer que eu passei por uma situação onde eu claramente identifiquei o efeito auréola. O que acontece é que esse processo ele é relativamente novo na empresa e há alguns meses atrás não existiam tantos entrevistadores disponíveis, né, para entrevistar as pessoas. Então, de vez em quando, eu acabava entrevistando a mesma pessoa 2 vezes. E o que aconteceu nessa situação particular foi que o candidato foi muito bem na primeira entrevista, que era a entrevista de algoritmos, e não foi tão bem na entrevista de arquitetura. Eu imediatamente notei que eu estava com uma certa dificuldade de avaliar a segunda entrevista com uma nota ruim, já que a primeira tinha sido tão impressionante. Então, esse efeito auréola me fez acreditar que se o candidato era bom em algoritmos, ele também tinha que ser bom em arquitetura. Então, felizmente, eu já tinha lido o livro do Daniel Kahneman e consegui identificar esse efeito auréola. Eu imediatamente conversei com o RH sobre esse problema e a gente combinou de que a gente ia evitar ao máximo essas situações de colocar o mesmo entrevistador para avaliar o mesmo candidato em áreas diferentes. E aí, o que você achou desse processo? Comente abaixo se você já participou de algum processo parecido assim. Eu sei que o Google e a Amazon fazem processos similares. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de assinar o canal para receber novidades que eu posto conteúdo todas as semanas e de ativar o sininho aí para você ser avisado toda vez que eu postar um conteúdo novo. Obrigado, pessoal, e até a próxima!